Aliás, vem comigo aqui, porque hoje, gente, atenção aí, moradores do bairro Segismundo Pereira, do bairro Novo Mundo, todo mundo ali próximo à Avenida Segismundo Pereira, atenção, muita atenção, você que acordou com a garganta, sentindo arranhando, mas ainda não sabe do que se trata, tá vendo uma fumaça, mas também não sabe do que se trata, é um incêndio que acontece em um galpão, tá? Usado para reciclagem de pneus. Sabe aqueles pneus remotes? Pois é lá que esse trabalho, que esse serviço acontece. Então vocês imaginem só, um galpão de pneus está queimando neste momento aqui em Uberlândia. As informações é que esse incêndio começou ali por volta de 2 horas da manhã. Percebam como as chamas se espalharam rapidamente e apesar de estar escuro, a imagem aérea dá pra gente ver com muita nitidez ali a fumaça preta que sai desse galpão. Imaginem só o desespero dos moradores, das pessoas que estão ali próximas, sem entender ainda do que se trata, Mas agora com o nosso Balanço Geral amanhã no ar, você terá todas as informações. Tô vendo também, viaturas do Corpo de Bombeiros bem próximo ao galpão, onde tudo acontece. Quero te pedir mais uma vez, você é desta região? Você viu quando tudo começou? Vai, manda para o nosso WhatsApp 997 98 9900. As nossas equipes estão se deslocando. João Ricardo Camilo saiu com essa missão hoje de nos contar em que pé que está esse incêndio. A gente vem durante toda a madrugada, a nossa equipe de apuração, em contato com o Corpo de Bombeiros para saber, o que causou esse incêndio. Será que tem vítimas? Será que tem feridos? Essa é a informação que eu estou aqui aguardando. João Ricardo Camilo entrar ao vivo com a gente. Bora, João! Quero te ver, quero falar com você e tranquilizar a população aqui de Uberlândia para saber se essas chamas continuam, Agora sim, vem comigo aqui, João Ricardo Camilo, ao vivo na tela do nosso Balanço Geral amanhã. E tá com um bombeiro, pronto, vai trazer todas as informações pra gente. João, prioridade é sua, querido. A gente está acompanhando, então, o combate a esse incêndio, Meire. Antes de mais nada, claro, um bom dia para você, um bom dia para quem está nos acompanhando no nosso Balanço Geral amanhã. A situação aqui já está mais controlada, como você bem disse comigo aqui já nessa participação ao vivo, logo no começo do nosso programa, o Tenente Igor Ottoni, do Corpo de Bombeiros. Tenente, vamos começar com a informação de momento. A gente vê muita fumaça aqui no local, o Corpo de Bombeiros continua fazendo esse trabalho. Qual que é o significado disso? É de chama controlada? Qual que é a situação aqui, principalmente para quem mora aqui na região do bairro Segismundo Pereira? Bom dia para você. Bom dia a todos. Nesse momento a gente está finalizando os trabalhos de rescaldo e como o material envolvido é madeira e borracha, então isso dificulta bastante o rescaldo, então a gente insistentemente apaga, o fogo retorna, apaga, retorna. Então por isso que tem essa fumaça ainda no ambiente aqui da ocorrência. A gente começa já trazendo essa atualização para quem chega agora no nosso programa. A gente está ao vivo no bairro Segismundo Pereira, bem próximo à BR-050. Já falei que a situação aqui está controlada, passei essa informação principalmente para quem mora nessa região, mas vamos falar sobre a sua ocorrência então, Tenente. Ali é um galpão onde estava armazenado pneus, é isso? Isso, é uma fábrica de remojo de pneus e o incêndio começou por volta das 2 horas da manhã. Esse incêndio já tem um princípio, já foi investigado? Como que está essa situação? Não, ainda não pode se presumir nem dar a exatidão da causa do incêndio nesse momento. E o trabalho então começou por volta das 2 horas da manhã, segue agora, são quase 6h40 da manhã. Como que foi feito esse trabalho durante a noite? Então, quando nós chegamos, as chamas estavam muito altas e o fogo acabou passando para a rede elétrica e gerou um risco de eletrocução aqui para as guarnições aqui no momento do combate. Então nós preferimos adentrar pelo terreno vizinho, nós arrombamos o portão, adentramos e fizemos o combate à distância das chamas. Essa fumaça que a gente vê agora, então, é das chamas que já foram controladas, mas o Corpo de Bombeiros ainda faz o trabalho de rescaldo. Tenente, qual que é a situação dentro desse galpão nesse momento? Tem alguma estrutura destruída? E só para confirmar, claro, não houve vítimas, Não, sem vítimas. Metade do galpão foi destruído, principalmente o maquinário envolvido no remojo dos pneus. A Defesa Civil deve ser acionada para avaliar ali a situação também? A priori não, porque não houve, apesar de ser um galpão, apenas a estrutura que não foi danificada, ela não teve indício do incêndio nesse momento. Tenente, agora pela manhã, como é que fica esse trabalho de rescaldo? Qual que é a previsão que ele dure ainda pela manhã dessa quarta-feira? Por volta até das 9 ou 10 horas da manhã, conforme se o material continuar reagindo ali, gerando a combustão,
Então, situação controlada lá dentro, mas pela quantidade de fumaça, tem alguma orientação, principalmente para quem mora aqui na região? Essa fumaça ela pode ser prejudicial? Tem alguma coisa que pode ser feito para minimizar esses impactos? A gente está falando com uma certa distância porque é uma fumaça que tem um cheiro muito forte e, claro, ela incomoda, atrapalha. Então, tem alguma orientação para quem mora aqui nessa região? Nesse ponto é evitar que passe aqui nessa região, né? Para evitar essa inalação da fumaça, visto que ela é bastante tóxica devido aos componentes da sua queima. Eu vou reforçar então o endereço de onde a gente fala ao vivo agora nesta manhã de quarta-feira, onde o incêndio é controlado neste momento pelo Corpo de Bombeiros. Só para ficar claro, a gente está ao vivo na rua, deixa eu só confirmar aqui a informação, a gente está na rua Mário Godoy, no bairro Segismundo Pereira, a gente fala bem próximo, inclusive, da BR-050. Mas, felizmente, Meire, essa fumaça, inclusive, ela vai para dentro do bairro. Claro que prejudica os moradores, mas ela não vai para a BR, onde poderia, inclusive, acontecer um acidente, porque é uma fumaça bastante densa, né? Então, situação controlada, o trabalho segue ao longo dessa manhã. João, mas a gente percebe que a fumaça invade aqui, ó, a pista. A gente está vendo os carros passando e a fumaça atravessando. É claro que a visibilidade foi comprometida também. Eu gostaria que você agradecesse já de imediato, né? O Corpo de Bombeiros sempre solícito com a equipe do Balanço Geral Manhã. Muito, mas muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. E gostaria que você perguntasse, por favor, ao bombeiro sobre as dificuldades de combater as chamas numa fábrica de pneus remold, né? Ou seja, tem muita borracha queimando aí dentro. As principais dificuldades, porque começou às 2 horas da manhã, olha só, agora 6h41, tá no rescaldo, mas imagine só o trabalhão, 4 horas aí de trabalho, pode-se dizer? A Meire já agradeceu sua participação aqui com a gente no nosso Balanço Geral Manhã e ela pediu para te perguntar sobre a situação desses pneus. É um material, eles são feitos de materiais inflamáveis, né? Então qual que foi a dificuldade de vocês no combate a essas chamas? A borracha, então, de certa forma, ela complica bastante o combate, não só por conta da sua combustão emitir bastante energia, mas por conta também da fumaça, que é bastante tóxica. Então, em certos momentos ali, os militares tiveram certa dificuldade por conta da aspiração dessa fumaça, mesmo utilizando os EPRs, nossos equipamentos de proteção respiratória. Então, tudo isso dificultou bastante o combate às chamas. Mas agora essas chamas foram controladas. Esse trabalho de rescaldo, o tenente estava me explicando que como são materiais tão inflamáveis que eles voltam a pegar fogo. Então eles conseguem apagar as chamas, mas passado o tempo pode ser que novamente algum princípio de incêndio volte a acontecer. Estou falando certinho, né, tenente? O material sofre a reignição novamente. Então nós retornamos, apagamos e fica nesse ciclo até finalizar completamente o incêndio. Que momento dá para falar que está seguro aqui esse local? Nesse momento o local já está seguro, apesar da fumaça, né, ela está subindo bastante, então ela não está afetando aqui os moradores da região. Então, de certa forma, já está controlado. Basta apenas finalizar o incêndio completamente agora. Te agradeço também pela participação ao vivo no nosso Balanço Geral Manhã. Claro que a gente continua acompanhando o trabalho aqui do Corpo de Bombeiros, mas situação aqui, Meire, para quem chega então no nosso programa, a gente fala ao vivo do bairro Segismundo Pereira, em Uberlândia, onde um incêndio em um galpão onde estava armazenado pneus e também algumas madeiras, né? Ele acabou pegando fogo na madrugada desta quarta-feira. Chamas que começaram ali por volta das 2 horas da manhã, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. O trabalho foi intenso durante a madrugada, os militares então falaram sobre essas questões difíceis, não só por ser um material inflamável, que são pneus, né, e que já dificulta esse trabalho de controle das chamas, mas até a própria rede elétrica que oferecia um risco a esses militares. Vencido esses desafios, as chamas então foram controladas, chamas aqui então nesse galpão, que a gente vê nas imagens, a partir daquele muro amarelo, é ali onde essas chamas começaram. Nesse momento, essa fumaça, que tem um cheiro muito forte, é uma fumaça densa, é por conta desse trabalho de rescaldo. Como o próprio tenente Igor Ottori explicou pra gente ao vivo no nosso Balanço Geral Manhã, o pneu, por ser um material inflamável, né, essa borracha, mesmo com as chamas controladas, por conta do calor que está ali no local, ela pode voltar a ter uma reignição desse incêndio, ou seja, pode voltar a pegar fogo. Por isso o trabalho do Corpo de Bombeiros deve se estender ao longo da manhã para evitar que esse fogo, essa chama continue se espalhando ali no local. Essa fumaça que a gente vê é por conta desse trabalho de rescaldo, mas é importante reforçar que o incêndio aqui está controlado e as equipes do Corpo de Bombeiros continuam acompanhando de perto essa situação aqui no bairro Segismundo Pereira. Então a gente orienta também
esse recado importante que deu o Tenente Igor Ottoni, porque nesse trabalho de rescaldo tem muita fumaça. Então aqui a rua Mário Godoy, no bairro Segismundo Pereira, apesar dela estar liberada, essa fumaça ela invade, claro, a via, o que pode atrapalhar, mas também aos moradores, principalmente aqui dessa região, que evitem então passar aqui por essa região, evitar também. Aliás, a orientação é para que quem mora aqui perto tentar fechar a janela para evitar que essa fumaça, que é incômoda, entre nas casas, mas nesse momento a fumaça ela ganha uma altura e invade aqui o bairro por conta desse trabalho de rescaldo, Meire, que a gente continua acompanhando. Se a gente olhar ali para a viatura, o tenente... Aliás, mais um militar, ele se prepara então para voltar lá para dentro e olha o material João, que eles utilizam. Então tem todo esse traje especial por conta do calor. Eu te ouço sim, Meire. Vamos fazer o seguinte, João, você segue acompanhando, tenta conversar com algum morador, porque você falou da fumaça, a gente está vendo a fumaça que é densa, que é preta e tóxica, né, gente? É tóxica, imaginem só. Tá sentindo aí a garganta doer, João? O Gaspar Gonçalves, nosso cinegrafista, inclusive já tá até de máscara, Meire, pra Então, gente poder passar por essa situação, mas realmente é uma fumaça muito incômoda e o cheiro é muito forte. Vamos fazer o seguinte, tenta conversar com algum morador que viu ali esse princípio de incêndio, que acionou, né, o corpo de bombeiros e já eu volto com você. E se tiver condição, coloca máscara também, viu, João? É terrível fazer esse tipo de incêndio, já cobri muito e a garganta vai fechando, vai doendo, enfim, mas... É muito importante trazer para você aqui a informação. Já João Ricardo volta ao vivo conosco, atualizando essa situação. Graças a Deus não houve feridos, ninguém ficou ferido e não se sabe ainda o que provocou esse incêndio. Já a gente volta a conversar com o João Ricardo.